Galera, vocês pediram tanto lá no nosso Instagram que a gente resolveu fazer um vídeo só como instalar ladrilho hidráulico. Algumas dicas e algumas precauções que vocês têm que tomar quando forem instalar isso aqui, ó. Então, gente, é o seguinte, a gente está aqui naquela obra aqui em Moema. Vou explicar para vocês em que fase da obra que a gente está agora, para vocês entenderem o cenário aqui da obra. Estamos entrando hoje com a instalação dos ladrilhos hidráulicos. A gente tem ladrilho hidráulico no piso dos dois banheiros e na cozinha. Tudo que a gente já fez aqui foi pintura, duas demãos em todas as paredes, nos tetos, toda a parte de elétrica e iluminação já está feita já. Civil, gesso, forro, revestimentos que não são ladrilhos também já estão feitos. A gente tem um piso de madeira no apartamento todo que já foi lixado. E já está protegido agora, a gente finalizou o lixamento inclusive na semana passada. E eu já explico para vocês o porquê que a gente fez isso antes do ladrilho. Tudo já está feito, inclusive as bancadas dos banheiros já foram instaladas na semana passada, juntamente com a bancada da cozinha. Então o que falta fazer? Colocar o ladrilho. Aí colocar o ladrilho, fazer todo o trabalho de tratamento dele, resinagem, rejuntamento, enfim, toda essa parte já de acabamento do ladrilho. Aí voltar com os pintores para dar aquela última demão, para acabar a parte de pintura. E aí sim, colocar acabamento de elétrica, colocar luminária, colocar louças e metais, testar a água das torneiras, essas coisas. Basicamente é isso que está faltando fazer aqui nesse apartamento. Então por que eu decidi fazer o lixamento do piso de madeira antes do ladrilho? Para você que não conhece o que é um ladrilho hidráulico, isso aqui é um material que tem décadas de histórico de aplicação na construção civil. É muito antigo, é quase milenário isso aqui. E ele é totalmente artesanal, então ele é feito manualmente por pessoas mesmo, não é uma máquina que faz, são pessoas que fazem um a um na fábrica esse material que é a base cimentícia. E essa pigmentação é um pigmento que eles colocam junto na mistura do cimento para dar essa característica colorida. Tem várias, né? E ele é um material muito caro e delicado. Não vou dizer que ele é muito caro, mas ele é mais caro do que um azulejo tradicional. E ele é muito trabalhoso, né, de ser executado, de ser trabalhado, de ser produzido. Então ele é muito delicado e ele, quando instalado, demanda uma atenção especial. E ele também, como por ser tão delicado e ser a base cimentícia, ele suja com facilidade, enfim. E a gente gosta de fazer isso com o maior cuidado possível, quase sem ninguém no apartamento. E quando a gente faz uma raspagem de piso de madeira, o pó que aparece no apartamento é absurdo, é um pó muito fino, de madeira mesmo. E como são várias lixas que a gente aplica, então esse pó pode acabar impregnando na coloração do ladrilho e pode danificar. Então a gente prefere fazer primeiro essa parte de sujeira. Então, por exemplo, lixamento de parede. Pô, é um pó fininho de massa corrida que pode impregnar nisso aqui. E por mais que você resine e proteja com papelão, com lona, pode correr o risco de danificar. Então eu prefiro fazer lá no finalzinho da obra, porque eu garanto que vai ficar mais bem acabado, entendeu? Vamos lá, alguns conceitos que a gente precisa ter ao aplicar o ladrilho hidráulico. A gente tem aqui algumas caixas, então o ladrilho hidráulico chega pra gente em caixas, tá? Essas caixas elas não vêm identificadas com a cor, né? Qual cor que é, esse é um azul ciano, não vem escrito na caixa, então a gente tem que separar manualmente depois. Mas a vantagem é que vem dentro de uma caixa, não vem misturado. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse azulzinho, só vai vir azul aqui dentro. Então depois eu separo os azuis e vou montando as paginações. Então a gente tem cozinha, que é esse aqui, né? A gente vai fazer essa paginação. Então um azulzinho, um cinza claro, um cinza mais escuro. Esse aqui é o banheiro do casal, o banheiro máximo, então tem 4 cores e 5 cores no banheiro do meio. Então o que eu faço? Primeira coisa que eu faço é deixar todas as caixas assim, evitar deixar uma empilhada em cima da outra, porque senão dificulta na hora de achar as caixas. São bem pesadas essas caixas, viu? Então eu deixo tudo separadinho assim, tem um pouco aqui, tem um pouco lá no outro quarto, e depois eu vou separando por ambientes, para facilitar na hora do aplicador quando ele vai fazer a colocação. Aí eu monto as patinaçõezinhas, defino com a minha arquiteta como é que ela vai querer fazer. Então, por exemplo, ela quer que eu coloque nessa paginação, ou para ela não interessa, pode ser um negócio meio aleatório, eu posso depois vir logo com uma aqui na sequência, ou posso colocar essa aqui. Enfim, aqui nesse apartamento a gente decidiu fazer aleatório, só evitando deixar peças muito parecidas próximas. Então, por exemplo, evitando colocar um verde aqui e outro logo na sequência. É isso que a gente vai fazer aqui, em todos os ambientes, tentar dar uma mesclada bacana, evitando cores claras com cores claras, cores escuras com cores escuras. Vai ser assim que a gente vai trabalhar. Outro conceito que a gente tem que trabalhar antes de começar a execução: como que você vai querer a colocação desse ladrilho? Você quer em junta seca? Junta seca o que é? Depois eu vou mostrar aqui para vocês no detalhe. Por exemplo, junta seca é isso que vocês estão vendo aqui na tela agora.
é quando você não deixa espaçamento entre as peças. O que encostar, encostou. Ou você vai querer com um espaçador. Espaçador você já deixaria desse jeito. Aí você já está olhando aí na imagem como é que ficaria com o espaçador. Aí você pode colocar 1 milímetro, 2 milímetros, 1,5, enfim, vai do seu gosto. Você vai querer rejuntar? Não vai querer rejuntar? O que leva isso em consideração? Por exemplo, na minha opinião, quando você rejunta, você calafeta todas as frestas. Então você evita acúmulo de sujeira, enfim, questão de higiene é melhor. Mas tem gente que gosta do aspecto do ladrilho sem rejuntar. Aí vai de gosto. Eu particularmente gosto mais junta seca sem rejunte. Nesse apartamento a gente vai fazer junta seca com rejunte. Fica bem bacana também. Aí a própria fornecedora do material já fornece o ladrilho, já fornece a resina e já fornece o rejunte para aplicar. O que eles falam? Geralmente, quando você tem várias cores assim, você vai querer rejuntar, eles fornecem um rejunte de cores neutras, tipo um branco, um cinza claro, para marcar menos o seu revestimento. Porque quando você olhar de cima tudo instalado, você vai ver que o rejunte vai marcar as peças, né? Vai marcar o seu desenho. Isso não aconteceria num rejunte, sem rejunte, numa junta seca, enfim. Então aqui a gente vai fazer isso, junta seca com rejunte, beleza? Galera, algumas dicas agora iniciais, antes de eu mostrar o Raimundo fazendo a instalação propriamente dita, para mostrar mais algumas dicas depois na hora do assentamento mesmo. Vamos lá, primeira dica que eu quero dar é quanto à argamassa que você vai usar. A argamassa que você vai usar é sempre branca, tá? Sempre branca, por quê? Isso aqui suja, lembra que eu falei pra vocês que suja pra caramba, suja fácil? Quando você for fazer a aplicação disso aqui, você tem que vir sempre limpando. Coloca 5, 6, já vem limpando. E a argamassa cinza suja muito mais do que uma argamassa branca. Então a argamassa branca sempre, tá? Independente da cor do ladrilho que você vai usar, sempre argamassa branca. Então a gente já está aqui com o saco de argamassa branca, AC3, tá bom? Vamos lá, outra dica especial é quanto ao formato deles. Lembra que eu falei que isso aqui é um negócio artesanal? Você que está doido para colocar um ladrilho hidráulico no seu apartamento, viu no Pinterest, viu nas referências do Instagram de um monte de gente, um monte de arquiteto e está doido para colocar, saiba que é um negócio rústico, é um negócio artesanal e existe sim variação de tamanho entre uma peça e outra. Então, por exemplo, eu acabei de pegar duas peças da mesma caixa e elas são diferentes. Eu consigo ver que uma é um pouquinho maior do que a outra. Eu não sei se vai mostrar na imagem, ó, mas ó, uma é um pouquinho maior do que a outra. Então assim, na mesma caixa vem formatos um pouquinho maiores do que os outros. Questão de milímetro? Questão de milímetro. Mas lembra da junta seca? Na junta seca vai dar uma diferençazinha. Enfim, mas você consegue trabalhar. Gira a peça, aí tá muito ruim, você troca, põe outra. E aí usa aquela que tá maior numa região que pegou uma pedra menor. Enfim, tem que fazer nesse jogo. É um negócio artesanal também na hora da instalação. Outra dica. Olha como ele vem dentro da própria caixa. Dentro da própria caixa, porque como vem um em cima do outro, né? Por mais que eles colocam esse negocinho aqui, que é uma espuminha, vem uma espuminha na frente de cada uma e aí vem a outra, né? Ele vem assim, ele vem entregue assim, pra não danificar, né? Por mais que coloque isso, ele acaba sujando um pouquinho na própria caixa. Então, da fábrica ele já vem um pouquinho sujo. Mas, isso é natural. Não sei se tá pegando aqui, mas ó, tem uns defeitinhos nas arestas, tá vendo? As arestas são um pouco mais rústicas mesmo. Elas não são redondinhas, requadradinhas perfeitas, como um porcelanato retificado de fábrica, tá? Mas o que eu costumo fazer? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer. Então o seu azulejista consegue fazer também. A gente tem essas lixas aqui. Essa aqui é uma lixa, tá? Lixa d'água que chama isso. Essa aqui é a número 600. Eu tenho a número 1200, a 1500 e a 2000. Quanto maior o número da minha lixa, mais fino é o acabamento que dá nela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou molhar o ladrilho, tá? Eu tô com uma água molhada. Tô com uma água limpa aqui. Ó, eu molhei. Ele já dá um aspecto mais bonito, certo? Beleza. O aspecto dele ficou mais bonito. Mas depois que ele secar, eu não vou ver mancha. Então o que eu costumo fazer? Ou antes da aplicação, se o azulejista tiver muita calma, muita consideração por mim, ele faz isso antes. Senão ele faz depois, mas não tem problema nenhum também. Depois de instalado dá pra fazer também. É até mais produtivo, mais ágil, né, o trabalho. E inclusive é o que a gente vai fazer aqui nesse apartamento. A gente vai colocar, depois de estiver assentado, a gente vai fazer isso aqui que a gente está fazendo, tá? Então assim, eu molhei, certo? Vou molhar de novo. Aí eu vim com a lixinha. Aí com a lixinha eu vou fazer movimentos circulares, tá? Eu começo primeiro com a maior, com a lixa 600, tá? Lixa 600, que é aquela que teoricamente desgasta mais, tá? E vou passando. Ó, ele fica assim, tá vendo? Então assim, não assuste, ele tem 2 centímetros de espessura, depois eu vou medir pra mostrar pra vocês direitinho. Molho de novo, tá? Tira os excessos de sujeira dele, tá? E se eu achar que tem necessidade, aí eu vou pra uma lixa mais fininha, pra dar um acabamento mais refinado, principalmente nas arestas.
Eu já peguei a 1.200. Fazer isso na mão, um a um, dá muito trabalho. A gente tem aqui 2 banheiros para fazer e uma cozinha. A gente nunca vai terminar. Então é muito mais produtivo fazer depois que o piso já está assentado. Então assim, não tem problema nenhum, viu gente? Fazer depois. É até mais rápido. Mas é importantíssimo fazer isso antes de você fazer a limpeza final dele. E aí sim aplicar a resina. Principalmente aqui nas arestas, ó. Vai fazendo isso. Essas lixas elas são carinhas, viu gente? Ó, tá vendo? Depois vem com um paninho limpo, sempre um paninho limpo. Olha como a peça fica mais bonita. Eu espero que esteja dando pra ver. Tá vendo? Então por isso que quando você pega um orçamento de colocação de ladrilho hidráulico, geralmente a colocação do ladrilho hidráulico é mais cara. A mão de obra de aplicação desse produto é mais cara, porque é um produto muito mais chato de colocar. Então é mais caro mesmo, tá? O cara tem que ter a preocupação de limpar o tempo inteiro durante a aplicação, de não deixar fugir as juntas, porque se fugir a junta vai levando a junta errada para todo o restante do piso. Depois o cara tem que vir, tem que limpar, tem que lixar, tem que resinar, tem que rejuntar, enfim, é um processo, gente. Então é um pouquinho mais cara a aplicação. Uma última coisa, eu medi aqui e esse ladrilho ele tem 1,6 centímetros de espessura, só que eu medi 1,6 aqui. Aqui dentro ele tem uma auréola que é um pouquinho mais espesso, deve ter mais 1 milímetro mais ou menos, então vamos considerar 1,8. Ele vai ter mais ou menos 1,8 de espessura. Mais a argamassa vai pegar mais uns 5 milímetros, considera que vai ter uns 2,2 centímetros de espessura o seu ladrilho instalado, tá? Por que eu falo isso? Um porcelanato, a espessura de um porcelanato é em torno de 9 milímetros a 1 centímetro, enfim, então ele é mais espesso do que um porcelanato e muito mais espesso do que um azulejo. Então leve isso em consideração quando você for assentar, porque ou você vai ter problema com o nível do seu contrapiso e você vai ter que mexer no contrapiso, ou seja, rebaixar o contrapiso, ou você vai ter um degrau na porta do seu banheiro e você vai ter que colocar uma soleirinha para disfarçar esse degrau, enfim. Tudo é uma alternativa. Nesse apartamento a gente vai ter esse problema. A gente vai, como a gente tem o nosso nível do contrapiso, ele era considerado para um revestimento porcelanato comum, por questão de custo, a gente vai colocar uma soleirinha. É muito mais barato do que sair quebrando todo o contrapiso e fazer o contrapiso tudo do zero. E também dá na mesma. Então assim, a gente vai fazer isso aqui. Mas leve isso em consideração, porque a gente vê muita gente querendo colocar o ladrilho entrando num outro revestimento. Então assim, o ladrilho entrando num porcelanato, ou o ladrilho entrando num piso de madeira, ou entrando num vinílico, enfim, fica muito legal. Mas você tem que considerar as espessuras dos materiais, quando você for soltar o nível dos acabamentos. Então as bases, as superfícies que vão receber esse revestimento tem que estar considerado esse rebaixo ou não. Então basicamente é isso, a colocação ela não tem muita variação na questão de quando comparado com o porcelanato. A argamassa, como eu falei, a argamassa branca, ele vai bater bem batida essa argamassa, vai desempenar ela no contrapiso, aí obviamente o contrapiso está muito bem nivelado, né? Na área de box tem que estar já nivelado com caimento, enfim, tudo certinho. E aí na hora da colocação a gente confere os esquadros, como já foi conferido, que aqui na verdade a gente já fez a paginação inicial, né? Então a parte mais trabalhosa que é cada conferir esquadro a gente já fez. Agora basicamente qual que é a grande diferença? Você não pode, diferentemente de um porcelanato, bater nesse ladrilho. Então é basicamente com a mão. Com a mão você pressiona o ladrilho levemente para que ele garanta que vai ficar uma junta seca um com o outro. E aí se você perceber que uma pedra é um pouquinho maior do que a outra, você vai, troca a pedra, enfim. Às vezes é bom você vir dando uma passada de pano, como o Raimundo está fazendo agora, porque toda vez que você mexe com a mão, você acaba sujando ele. Então você tem que vir tirando os excessos de sujeira, até da própria argamassa, porque senão depois isso acaba impregnando muito. Então no final, sempre bom você passar o pano úmido para você tirar esses excessos. Beleza, tendo dito isso, depois que instalado esse revestimento, o que você vai fazer? Basicamente, depois de instalado, você ainda tem um processo de tratamento dele. O que seria o tratamento do ladrilho hidráulico? Instalado esse ladrilho, você vai vir e vai fazer aquele processo que eu mostrei para vocês anteriormente, de fazer o lixamento das peças, né? Você vai pegar as lixas que eu te falei e vai lixar o piso para tirar as arestas mais grosseiras, né? E aquelas marcas, aqueles riscos que vêm dentro da própria caixa. Você passa ele no piso já instalado, essas lixas, e depois você vem, passa o pano
úmido novamente, sempre pano úmido, branco, né? Não vai me colocar um pano azul daquele de flanela, porque ele pode manchar o revestimento também. E água sempre limpa, né? Então você trabalha com balde de água limpa, esse pano, para tirar os excessos de sujeira. E é bom você passar mais de uma vez esse pano, viu? Porque por mais que você passe uma vez, a gente sempre fica um pouquinho de pó, né? E se você passar a resina e tiver qualquer tipo de pó, esse pó ele vai ficar entre o ladrilho e a resina, e ele nunca mais vai sair. Enfim, fez essa limpeza, aí sim você vem com a resina. O que é essa resina? Essa resina é uma resina hidrofugante e ela é protetora. Ela protege esse ladrilho, que é um negócio artesanal e bem delicado, como eu falei. Ela dá uma proteção extra. E a própria ladrilar, a própria fornecedora do piso que fornece essa resina. Você vai passar ela com um rolinho de lã de carneiro. Então evitar passar com aquelas lãs, aqueles rolinhos de espuma amarela, sabe? Porque ele acaba criando umas bolinhas dentro na resina. Então é bom você passar com aquele rolinho de 9 centímetros de lã de carneiro, porque ele dá um acabamento mais legal. Então você vai passar essa resina, e você vai passar essa resina 3 demãos. As 2 primeiras demãos você vai passar, lógico, depois de fazer esse processo de limpeza, e a terceira demão você só passa depois do processo de rejuntamento. Então se você for rejuntar, você rejunta entre a segunda e a terceira demão, porque depois de você rejuntar é sempre bom você passar mais uma demão de resina, porque o próprio rejunte pode sujar depois. Então quando você passa essa terceira demão, você acaba protegendo o rejunte também. Se você não for rejuntar, você passa as 3 demãos de uma vez, mas sempre respeitando o tempo o intervalo de tempo entre uma aplicação e outra, que vem escrito na própria embalagem da resina. Gente, basicamente é isso, não tem muito segredo. O negócio é ter a calma que o Raimundo tem, né, Raimundo? É isso aí, é isso aí. E vim colocando as peças com carinho. Calma. Já era, e é só instalar. Aí é sempre bom você garantir a paginação antes com o seu arquiteto, com o seu cliente, para depois não correr o risco de ter que trocar, porque isso aqui depois de colocado é muito ruim de você tirar, você não consegue tirar inteiro, você tem que quebrar. E aí é um prejuízo, né, gente? Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais também, que estão aparecendo aí na tela, porque é lá que a gente coloca diariamente tudo que está acontecendo nas nossas obras e que infelizmente a gente não consegue trazer para vocês aqui todos os dias. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e até a próxima vez.